Você quer saber como ter o melhor aproveitamento, uso e durabilidade dos seus materiais de aquarela? É claro que a gente precisa ter, um cuidado, saber cuidar dos materiais, mas você sabe exatamente quais os cuidados que você tem que ter para poder esticar a capacidade e durabilidade dos seus materiais ao máximo? Então vem aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar exatamente as principais dicas sobre isso que eu aprendi ao longo aí dos meus testes, estudos, e experiência com aquarela. Bom, o que eu vou passar aqui nesse vídeo são um conjunto de dicas que eu acho essenciais, fundamentais e relativamente simples. A maioria delas é relativamente simples para você poder implementar e ter atenção ao longo das suas pinturas, e no seu cuidado com seus materiais. Então eu juntei aqui nesse vídeo tudo o que eu aprendi sobre isso, que eu acho importante e relevante, inclusive saber desde o começo, para você poder preservar seus materiais desde sempre. E eu separei, categorizei um pouco em alguns tipos de materiais, a gente vai falar de cada um, alguns com mais, outros com menos coisas. Então bora lá para esse conjunto de dicas. Em primeiro lugar, vou passar algumas coisas sobre os pincéis, que é o principal instrumento aí de trabalho com aquarela, e eu vou começar com uma dica de pincéis que eu acredito que provavelmente você não sabe. Então vamos lá, a dica número 1 é não deixar o seu pincel de ponta cabeça, de cerdas para o ar pendurado em um recipiente para cima, enquanto ele estiver úmido, enquanto as cerdas dele ainda estiver úmido. Por quê? O que acontece? Se as cerdas estão úmidas e ele fica empinado com as cerdas para cima, a gravidade puxa a água para baixo, Ela vai descendo com a gravidade. E isso faz com que a água entre na madeira do pincel para uma área que não foi apropriada para receber água. Então, com o tempo, aquela parte inicial da madeira começa a se degradar, começa a rachar e começa a se deteriorar por causa disso. Então, nunca deixe seu pincel pendurado para cima enquanto ele ainda está úmido. Pelo mesmo motivo, também é importante que você não coloque ele muito dentro da água sempre, A ideia é que você coloque o pincel até um pouco acima das cerdas, certo? Sem tocar a madeira, a haste ali que segura o pincel na água. Justamente porque, embora ele seja preparado para ter uma certa proteção ali para a água, ele não tem a característica de ter sido projetado para ficar o tempo inteiro na água, certo? Então ele não pode receber umidade o tempo inteiro. Por isso é importante você tomar cuidado com quão fundo você coloca o seu pincel dentro da água. Dica 2. A segunda dica é para você também não deixar o seu pincel no recipiente de água descansando, porque isso também vai danificar as cerdas, fazendo com que ela fique amassada permanentemente, Então se o pincel fica debruçado no recipiente de água, com a cerda encostada lá no fundo, ele, eventualmente vai ficar com a pontinha dobrada ali para sempre. E aí você não vai ter a sua pontinha fina, retinha, no mesmo ângulo, de toda a haste do pincel. Dica 3. Não deixe seu pincel com tinta. Quando terminar de trabalhar com a pintura aquarela, remova toda a tinta que tem nas cerdas do pincel. Não é bom para o pincel também você deixar ele lá encostado e deixar a tinta secando ali nas cerdas. Então sempre lave e limpe direitinho antes de guardar de novo o seu pincel. Dica 4. É importante também para a pintura aquarela você deixar seu pincel de aquarela separado específico para a aquarela. Principalmente se você trabalha com pincéis, se você já comprou, inclusive investiu, em pincéis de alto nível, de alta qualidade, que são bem caros. Esses pincéis que são caros, eles têm uma capacidade de duração muito alta, pode durar muitos e muitos anos. Então, é importante que você tenha todos os cuidados com ele para que ele realmente dure esse tempo que ele foi projetado para durar. E por isso também é importante, então, você deixar ele reservado para aquarela, porque algumas tintas podem ter alguns compostos ali que também podem danificar as cerdas. Bom, saindo dos pincéis agora, indo para o godê, que é onde a gente bota a nossa tinta molhada ali para misturar e usar como base para trabalhar nas pinturas, eu tenho somente uma dica sobre o godê, e é justamente sobre o godê de plástico, que é o principal godê que você vai ter provavelmente, que é o godê mais barato e mais acessível por causa disso. Existem os godês de cerâmica, que eles são mais caros, mas eles são muito mais legais para misturar cor, porque eles não mancham. Então, o godê de plástico, eventualmente, ele começa a ficar com umas marcas, umas manchas ali, da tinta que você utilizou previamente. Mas eu tenho uma dica para você aproveitar mais o godê e reduzir a intensidade ou a frequência ou o risco
de ele manchar, que é o seguinte: quando você for limpar o seu godê, né, para poder botar outra tinta ali por cima e fazer suas misturas, é importante você reativar a tinta que estiver seca ali com água, né, deixar ele bem molhado, bem úmido e absorver ali com papel toalha sem pressionar, sem botar força, principalmente se estiver menos diluído, né? Conforme ele vai absorvendo a água, né, conforme o papel toalha vai absorvendo a água, começa a ter tinta um pouco mais pastosa, né, um pouco menos líquida ali, e aí nesses momentos você não pode pressionar o papel para limpar. É importante que a tinta esteja bem na solução ali da água para você absorver com o papel toalha e não manchar um godê. Bom, com o godê manchado dá para trabalhar também, claro. Como ele está manchado, a tinta que você colocar não vai ativar ali e misturar com a tinta que você quer, mas vai ficar um pouco mais difícil de você medir ali o valor que você está misturando, né? A cor, na verdade, né? O croma ali da cor que você está misturando, porque vai ter aquela corzinha ali embaixo e vai atrapalhar um pouco o seu julgamento ali durante sua pintura. Por isso, é legal tomar cuidado para evitar ao máximo essa mancha que acontece aí nos godês de plástico. Bom, vamos agora para os papéis. Dica 6, que é a nossa primeira dica sobre papéis, é para utilizar fita crepe nas bordas do papel. Quando você pinta com aquarela com papel apropriado, isso também pode fazer um pouco parte dessa dica, e isso tem mais a ver com o bom uso dos materiais também, né? Do que a durabilidade em si. Mas quando você trabalha com aquarela, você precisa do papel apropriado para aquarela, mas mesmo o papel apropriado, que pode ser de celulose ou de algodão, e eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre como escolher papéis para aquarela, mas enfim, qualquer um deles, eles vão ter, principalmente os de celulose, eles vão ter a tendência de entortar, de dar algumas curvaturas ali. Então, muita gente utiliza, muitos aquarelistas costumam prender com fita crepe as pontas, as margens ali do papel, principalmente se for de celulose. Isso também cria um efeito legal, porque cria uma bordinha ao redor, e eu gosto de usar inclusive com papéis de algodão também, porque dá esse efeito bem legal e charmoso ali daquela margenzinha mais branca. Bom, a dica 7 já é emendando nessa coisa da fita crepe, que é para você poder ter um cuidado especial para evitar que a fita crepe danifique o papel, que pode acontecer às vezes. Quando você remover a fita crepe, às vezes ela pode rasgar um pouquinho ali. Então eu tenho duas dicas aqui para tentar reduzir isso ou evitar. E a primeira, que é a nossa dica 7, é você tirar um pouco da cola ali da fita crepe antes de você botar no papel. Ah, e tem que ser fita crepe, certo? Durex não é legal porque vai rasgar, muito provavelmente. Então é melhor usar fita crepe, mesmo a fita crepe pode rasgar, e para você reduzir o risco de rasgar essa margenzinha, você pode passar a fita antes, botar ela na sua prancheta assim de leve, para fazer com que reduza ali a quantidade da cola na fita, e depois você usa ela para fazer a sua margenzinha ali para segurar o papel. E a dica 8, também sobre o uso da fita crepe, é você saber remover. Você não pode sair removendo de qualquer jeito, porque se acontecer de rasgar, você precisa garantir que não vai rasgar para cima da pintura, que vai ficar só na bordazinha ali, que não tem tanto problema. Porque vai ficar mais imperceptível, e que se você for emoldurar, inclusive, a moldura esconde aquela margenzinha. Então, para você remover a fita crepe depois que você terminar de pintar, você precisa tirar ela, puxando ela bem rente ao papel e fazendo um movimento bem contra a área da pintura. Então, puxando para o sentido contrário à pintura, né? E bem rente, puxando em direção, né, que você está tirando a fita. Dica 8, agora sobre papéis de algodão, para você aproveitar melhor e poder se sentir mais livre de experimentar o papel algodão. É o seguinte, por que eu estou falando isso primeiro? Né? Porque o papel algodão ele é muito mais caro que o papel de celulose. Então, todo mundo, via de regra, né? Eu, por exemplo, passei muito e acho que ainda estou no processo de superação um pouquinho disso. Né? Mas quando a gente compra papel algodão, como ele é muito mais caro, a gente tende a ficar com certo receio de usá-lo direito. Né? A gente acaba, em primeiro lugar, não usando adequadamente, né? Tentando economizar, guardando e não utilizando efetivamente, porque tem medo de gastar o material, naquele velho medinho de medo de gastar o material que é caro. Mas o material que é caro, ele também precisa ser gasto, inclusive para você aprender a mexer. Você vai errar, você vai se frustrar, é normal, acontece. Todo mundo passa por isso no processo de aprendizado, de desenho, de pintura, de qualquer outra coisa também, inclusive, né? Mas é importante experimentar e testar os materiais. Para ajudar nessa sensação,
o papel algodão você pode fazer, em primeiro lugar, pegar algumas folhas, né? Pegar uma folha ali que você vai fazer alguns estudos e pensar simplesmente isso, que aquela folha vai ser para estudo, que não interessa o resultado. Divide ele em 4 partes, até pode ser dividir com a fita crepe mesmo, né? E faz ali os estudos de testes para entender a mistura de cores, para entender ali como que a tinta se comporta naquele papel, enfim, vários estudos mais simples para isso, né? Aquela folha é para isso. E também utilize o verso do papel. Muitos papéis de algodão você pode utilizar tanto a frente quanto o verso. Alguns não são tão próprios para usar o verso, mas vários são, principalmente os que são mais caros. Então você pode utilizar em uma folha como se fosse 2 para fazer estudos, né, para fins de estudos. Então você precisa gastar papel algodão também para fazer estudos. E essa é uma forma de você aproveitar melhor o seu material de estudo. Bom, dica 9, ainda sobre papéis algodão, é que você precisa guardar muito bem armazenado seu papel algodão, porque ele pode se danificar com o tempo com a simples ação da atmosfera. Ele é muito sensível e pode perder algumas características e propriedades importantes que fazem ele um papel bom. Então, deixe ele muito bem guardado, selado, em uma gaveta bem fechadinha. Quando você estiver trabalhando em uma pintura que vai durar aí alguns dias e você não completa ela logo para guardar e proteger direito a sua pintura, o seu papel, é importante que você também deixe ela selada, fechada, né? Se estiver num bloco, fecha o bloco, bota alguma coisa por cima e deixa ela bem guardadinha para que ela não sofra uma degradação aí nas características do papel, não acabe perdendo as suas características por alguma ação aí de algum efeito de reação do papel com alguma coisa que está presente na atmosfera. Então isso é muito importante para o papel algodão. Bom, e agora a gente vai entrar na parte sobre tintas, dicas sobre tintas de aquarela. Bom, em primeiro lugar, aqui é um vídeo de dicas mais gerais. Se você quer algo específico sobre escolha de tintas para aquarela, eu também tenho um vídeo no canal já específico sobre isso. O que eu vou falar aqui são algumas dicas que até se relacionam com algumas coisas desse outro vídeo. Mas é o seguinte, em primeiro lugar, se você não quer que sua tinta desbote ou fique quebradiça ali no papel, né, depois que você fez sua pintura, você quer uma pintura finalizada bonitinha, que dure muito, você não pode utilizar uma tinta escolar, porque as tintas escolares não foram feitas para esse objetivo, como eu falo nesse outro vídeo aí que eu explico melhor sobre isso. Você precisa de tintas que tenham alta resistência à luz, certo? Se esse é o objetivo de fazer uma pintura. E aí você vai precisar de uma tinta artística, né, de uma tinta de nível estudante ou profissional. Portanto, já entrando na nossa dica 12, se você quiser entrar no mundo dessas tintas de maior qualidade, né, na tinta estudante profissional, você pode economizar se você comprar as tintas primárias. Para você comprar a tinta primária, é importante que você já tenha uma noção aí de teoria da cor, né, porque você pode acabar comprando cores ali que não misturam como você espera. Não é simplesmente comprar um azul, um amarelo e um vermelho, por exemplo, né, que são chamadas comumente de cores primárias, que você vai conseguir todas as cores possíveis, né, assim, mais intensas e vibrantes. Para você comprar as cores primárias certas, é importante uma pesquisa, você entender de teoria da cor direito e acertar aí nessa compra para poder economizar. Mas é importante, se você tiver as 3 cores primárias, você vai poder ter todas as cores para misturar, né? Você vai misturar por meio de mistura, né? Você vai misturar todas elas, vai conseguir uma economia aí de dinheiro, porque você vai comprar somente 3 tintas e através da mistura delas você vai conseguir uma boa gama de cores e até legal para você estudar cores. Bom, se você quer uma dica de cor, né, de paleta primária, eu diria para você comprar cobalto azul, rosa permanente e amarelo limão. Essa é uma recomendação básica, assim, para 3 cores primárias, que a gente consegue ter violetas bastante intensos e verdes também. O laranja só que fica um pouquinho prejudicado, mas não tanto. Então eu acho que é uma recomendação que vale muito a pena, assim, para você conseguir começar com pouca cor. Inclusive isso ajuda muito no estudo de teoria da cor, quando você tem poucas cores ali para entender a mistura delas, para atingir as cores que você quer. Agora você pode avançar ainda mais nessa economia com as tintas de aquarela. E a gente chega então na nossa 13ª dica, que essa é uma dica talvez para usuários, né, para aquarelistas um pouco mais experientes, que vão querer se dispor a fazer isso, que é comprar os pigmentos e fazer a sua própria aquarela de forma artesanal. Porque quando você compra o pigmento, ao invés da tinta pronta, você acaba pagando muito menos, digamos assim, né, em termos de custo por ml ou por grama de tinta final, de tinta de qualidade profissional, eu digo, né?
ou seja, eu estou comparando aqui com as aquarelas mais top de linha de mercado, acaba sendo muito mais barato você comprar o pigmento e fazer a tinta. Mas é claro, você precisa de um investimento para ter o material necessário para fazer a tinta artesanal e você precisa também investir na compra dos pigmentos. Então, por exemplo, um pigmento, comprar um pote de um pigmento pode ser caro, mas ele vai te render muitos mais ml ou gramas de tinta do que se você comprasse a tinta pronta, né? E eu também tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu explico como é esse processo de fazer sua própria tinta aquarela de forma artesanal a partir de pigmentos. Bom, pessoal, então é isso. Comente aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou, que você mais se surpreendeu, que achou mais interessante, mais curiosa, enfim. Comente também sobre outras dicas que você tenha para acrescentar aqui, né, no conteúdo do vídeo. E traga também sugestões aí de outros temas que você acha interessante eu trazer aqui para o canal. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo, se você é novo por aqui, se inscrever no canal aí para ativar as notificações e sempre receber quando eu postar um vídeo novo. Confira também meu Instagram, que eu posto ali meio que os bastidores e outras coisas extras aqui que eu faço, né, antes de fazer o vídeo em si também. Valeu, obrigado por chegar até aqui, um abraço e até a próxima!